O nome do nosso prota era Choi Yun-sun, e 3 anos atrás, ele era apenas um estudante universitário normal, mas quando seu pai foi de base, diagnosticado com refluxo de mana, sua vida ficou completamente de cabeça para baixo. Portais em toda a Terra, surgiram inúmeros monstros para enfrentá-los. Escolhidos para despertar sua capacidade de usar mana, eles derrotaram monstros e ganharam uma enorme riqueza. E Yun-sun era apenas uma pessoa comum, que fazia de tudo para ganhar dinheiro, suficiente para pagar as contas do hospital de seu pai. E para curar completamente sua doença, era necessário ter material de um monstro de alto nível em um portal espacial. Esse item era muito raro e caro, e Yun-sun não tinha força para obtê-lo. Certa noite, o prota estava deitado na cama, pensando no dia em que seria despertado. Ele tinha esse sonho há muito tempo, quando um quadro de avisos surgiu, indicando que ele realmente havia acordado, e o protagonista ficou surpreso, incapaz de acreditar em seus olhos. Ligou a barra de status e verificou novamente se os parâmetros de Hanson eram muito baixos ou mais altos do que as pessoas comuns. Yun-sun analisava o painel de informações quando, sem querer, descobriu um recurso, no qual havia vários produtos à venda, incluindo o remédio que seu pai precisava, mas seu saldo atualmente era insuficiente para comprá-los. Seu saldo de pontos estava em 2 bilhões de pontos, e Yun-sun comprou uma pedra de subir poder. Em seguida, listou um livro de habilidades para a venda. Esse recurso permitiu que ele vendesse ou trocasse qualquer coisa, desde que estivesse suficientemente nivelado. Hanson comprou um grande número de pedras de aumento de poder quando foi à guilda no dia seguinte para se registrar como um novo jogador. Ele viu que o rosto e seu corpo havia se transformado em um velho de meia idade. Ele percebeu que nada no universo era gratuito e também estava envelhecendo devido ao fato de ter gasto muitos pontos em pedras de ativação, o que fez com que ele usasse muitos deles. Os pontos era como sua vida. Se acabasse, ele também iria de arrasta para cima. Então ele tinha que descobrir como ganhar mais pontos. Yun-sun sentou em sua cama e pensou sobre isso antes de decidir vender alguns de seus itens. Seu antigo console de jogos tinha um valor de mercado de apenas 60 mil won, mas tinha mais de 40 jogos que exigiam dinheiro para serem comprados. Em uma realidade diferente, uma garota estava procurando itens e estava prestes a desligar o computador quando um anúncio de item de alto nível foi colocado à venda. Sem pensar duas vezes, ela comprou todos os itens exibidos. O protagonista foi quem postou esses itens, e apesar de seu preço excessivamente alto, alguém ainda os comprava. Em outro local, havia uma garota que podia comprar as coisas de Yun-san, como um relógio e um telefone, mas ela não sabia como usá-los. Curiosa, ela pegou o telefone e sem querer ativou o recurso de foto e tirou várias selfies. Já a garota que recebeu o console de jogos estava sempre frustrada, pois ela não sabia como jogar corretamente. Yun-sun havia vendido tudo que possuía e não tinha certeza do que fazer quando de repente uma notificação foi enviada. Tratava-se de uma reclamação de clientes que haviam comprado seus produtos e criticou o fato de ser uma coisa falsa, porque eles só puderam usá-lo por pouco tempo antes de quebrar. O Yun-sun ficou surpreso. Ele acreditava que se tratava de tecnologia e que não havia de fato quebrado, mas que simplesmente tinha ficado sem bateria, já que havia muitas pessoas reclamando de seu recurso de negociação. Ele havia sido suspenso por 3 dias, e enquanto aguardava a suspensão, o prota continuou a ir no canteiro de obras, pois não tinha dinheiro nem para comprar a bateria. Depois de esperar 3 dias para receber, o Yun-sun foi removido por suspensão. Ele estava prestes a expor algumas baterias para venda, quando começou a receber reclamações de clientes, pois ele não conseguiu responder a tempo, e foi suspenso novamente por 4 dias. No entanto, na próxima vez que recebesse reclamações, ele seria congelado por 3 meses. Depois disso, ele rapidamente colocou uma coleção de baterias de tecnologia e deu instruções sobre como usá-los, porque todos os seus clientes precisavam e comprariam sem hesitação e ganharia uma grande soma de dinheiro, agradando-os. Dessa vez, Yun-sun foi bem-sucedido e seus negócios prosperaram a partir de então, mas primeiro, ele teve que se registrar como jogador para receber um ID de jogador. Todos eram necessários participar de um curso de treinamento de 3 semanas para novos jogadores. Após as semanas de treinamento, o prota finalmente obteve um certificado de jogador que lhe permitiu ir à masmorra e ganhar dinheiro para pagar o aluguel de seu pai e despesas médicas. Ele foi a uma ferraria para alugar um conjunto de armadura e uma espada. Como um profissional de baixo nível, ele só entraria em masmorras comuns, mas Yun-sun notou que muitas pessoas estavam recrutando membros para juntar-se à equipe de caça em frente à masmorra, já que ele era muito mais forte do que os outros. O prota decidiu entrar na masmorra sozinho. O instrutor não se preocupou em impedir Yun-sun, porque queria
poderia dar a ele um gostinho do que era enfrentar o perigo, mas olhar para os monstros fofos do lado de fora levou o protagonista a acreditar que não havia muito perigo. No entanto, quando ele entrou, Yun-sun ficou pálido por todo o rosto, porque estava muito nervoso, e percebeu que o que havia acontecido era muito pior. Enquanto isso, uma equipe estava procurando o rei nas profundezas do calabouço. Tinha sido 15 dias, e não o localizaram em lugar algum, o que deixou a capitã Lee só impaciente. Ela e o membro da equipe Kim Ji-soo continuaram a procurar. Quando descobriram que Yun-sun havia entrado nessa região, e olhando ao redor, notaram que não havia companheiros de equipe acompanhando Yun-sun em todos os lugares, o que os deixou intrigados sobre como ele se atreveu a ir sozinho para lá. Eles chegaram mais perto e acreditavam que Yun-sun era apenas um novo jogador e estava atrás de ir de base. Enquanto isso, o protagonista estava tentando permanecer o mais calmo possível enquanto se aproximava de um coelho com um nível alto, já que não era possível lutar contra o coelho de frente. Yun-sun teve que se aproximar dele e o atingiu. Era a primeira vez que ele mandava um monstro de caixa. No entanto, o corpo do prota tremia incontrolavelmente de terror. Ele se encorajou a se acostumar com isso, para o bem de sua família, e se virou para olhar o coelho que havia levado. Era uma regra inevitável na masmorra, que qualquer pessoa que estivesse caçando um monstro de um nível mais alto ganharia muita experiência, mas se eles perseguissem um monstro de nível mais baixo não ganhariam nada. O prota tinha um nível mais alto que o do coelho, o que o impedia de deixar cair qualquer item. Então ele continuou a atacar monstros, mas a taxa de obtenção de itens era muito baixa. Além disso, ele havia atacado vários monstros e ainda não tinha visto mudança. Yun-sun continuou a lutar. Trabalhou duro por 5 horas, mas depois desse tempo, ainda não tinha avançado de nível. O protagonista se sentou no canto deprimido e verificou o quadro de informações. Nos 10 dias anteriores, ele havia ganhado muitos pontos, mas não havia recebido nada da caça ao monstro. Enquanto estava entediado, um coelho zombou dele. Yun-sun ficou furioso e prontamente mandou o coelho de base, e também caçou 300 coelhos, e obteve o título de exterminador elementar de coelhos. Independentemente do número de coelhos, o título elevou em um ponto de força, o que não é ruim. Lee Sui, que estava assistindo, teve que rir. Há muito tempo que alguém não a atraía dessa forma. Ela havia seguido Yun-sun desde o início até agora, e viu que ele acabou com todos aqueles coelhos com um único golpe. Apenas 1 ou 2 coelhos poderiam ter sido por acaso. Mesmo quando eles o cercaram, ele manteve a calma e lidou com a situação. Yun-sun já havia caçado todos os coelhos daquela área e estava prestes a continuar explorando quando Lee Sui e sua irmã se aproximaram. Eles se apresentaram como membro da associação Solo. Yun-sun tinha ouvido falar que era uma excelente associação patrocinada pelo Sovu, e se o prota pudesse mostrar a eles seu nível atual, Lee Sui prometeu apresentá-lo à guilda. O Yun-sun recusou imediatamente, pois não poderia dizer que ele era apenas de nível 1. Ele se virou para sair. Lee Sui, confusa, correu atrás de Yun-sun e tentou convidá-lo para se juntar à guilda, mas ele mesmo assim recusou firmemente, pois não queria entrar em nenhuma guilda. Então, saindo rapidamente dessa masmorra, o prota pegou um táxi para viajar para a masmorra Lago. Essa era uma masmorra nova, e o protagonista não tinha certeza se era possível chegar na frente da porta dela. Ainda havia muitas pessoas convidando todos a se unirem, e Yun-sun entrou na masmorra. O interior dela era idêntico ao anterior. Havia pessoas lutando na entrada, mas o prota usou sua habilidade de furtividade para passar por elas e continuar mais fundo para caçar conforto. Yun-sun abateu uma raposa e ganhou 180 pontos, o que foi muito mais do que caçar coelhos. Na masmorra anterior, as raposas saíram correndo para cercá-lo. Depois de 2 horas de trabalho árduo, ele conseguiu varrer exatamente 300 raposas e continuou a obter o mesmo título da masmorra anterior, mas o nível não aumentou. Yun-sun continuou caçando. Depois de 7 horas, ele conquistou a maioria dessa masmorra e acabou com 1000 raposas. Como resultado, ele recebeu mais uma vez o título de mestre de caça-raposa, e com isso, sua força continuou aumentando, até um ponto em que o protagonista estava cansado de caçar e decidido que já havia caçado o suficiente por aquele dia. Ele verificou os itens novamente e estava pronto para ir para casa, quando se deparou com um livro de habilidades. Simplesmente, ele olhou todas as habilidades nele contidas, e ao considerar que não valia mais a pena, Yun-sun imediatamente colocou o livro à venda. Saiu da masmorra, foi até o balcão da gerência e colocou as mono-estrelas que havia coletado. Lá ele obteve muitas pedras de mana, o que fez com que o gerente ficasse um pouco pálido, pois era a primeira vez que ele via um livro de habilidades cair nessa masmorra. No entanto, como Yun-sun ainda estava agindo normalmente, não havia nada particularmente digno de nota sobre esse livro de habilidades.
se ele gostasse, ainda poderia comprar muitas cópias dele. Graças a essa habilidade, Yun-sun então vendeu as Mana Stones, cujo valor combinado era de 840 mil won. Quanto ao livro de habilidades, eles não podiam estimar seu valor imediatamente. Então entrariam em contato com o Prota mais tarde. Em apenas um dia, ele ganhou 1 milhão, e o Yun-sun sorriu. Obviamente, por ser um jogador, ainda era a maneira mais rápida de ganhar dinheiro em frente à entrada da masmorra. Yun-sun sentou e começou a comer pãezinhos de arroz. Como seria demorado ficar aqui assim, ele planejou alugar um quarto nas proximidades, pois seu objetivo para hoje era o avanço de seu título. O protagonista voltou para dentro da masmorra para caçar as raposas. Depois de acabar com 5.000 delas, seu título melhorou. Yun-sun examinou as informações e descobriu que ele foi a primeira pessoa a ganhar esse título. O prota parecia não acreditar, pois havia muitas pessoas mais fortes do que ele. Yun-sun estava mais preocupado com suas estatísticas. Depois de ganhar o título, ele verificou 2 vezes e viu que todas as suas estatísticas tinham aumentado em 100 pontos, o que era significativamente mais alto do que as pontuações dos outros títulos. Provavelmente, porque ele foi o primeiro a ganhar o título. Não contente com isso, Yun-sun percebeu que esse título poderia ser aprimorado, ainda mais depois que esse nível épico fosse o nível lendário, mas hoje era mais do que suficiente. Yun-sun caçava cuidadosamente os monstros da masmorra por 10 dias seguidos, acabando com 10.000 raposas, para aumentar o nível. Ao verificar sua janela de status, viu que ainda era o primeiro a obter esse título, e que todas as suas estatísticas aumentaram para compensar seus esforços. E depois de obter o título lendário na masmorra do lago, Yun-sun voltou à masmorra da iluminação para caçar coelhos e aumentar seu título. Ele acreditava que poderia dar um fim neles com as próprias mãos. Naquela noite, em casa, ele recebeu uma notificação da equipe do jogador. Seus livros de habilidade seriam leiloados. Ele esperava ganhar muito dinheiro, mas quando Hanson chegou, ele descobriu que havia sido enganado. O dinheiro que recebeu pela venda de um livro de habilidades não valeu o esforço que ele fez, portanto, era muito melhor caçar monstros. Nos 10 dias anteriores, ele havia ganhado 10 milhões de won com a caça e a venda, somente com Mana Stones. Se tudo saísse conforme o planejado, Yun-sun poderia faturar 100 milhões por mês, e se assim fosse, ele poderia comprar uma poção mágica para seu pai. E lembrou que, desde a doença de seu pai, ele nunca conseguiu comprar um conjunto de roupas novas, porque o dinheiro que o pai lhe dava para comprar era muito pouco. Toda a renda familiar foi usada para pagar o tratamento de seu pai, mas esse período terrível estava prestes a terminar quando Yun-sun foi encontrar sua mãe naquela noite. Ela tinha acabado de terminar seu turno e estava se preparando para ir para casa. Fazia um tempo que eles não se viam, então ver o protagonista a deixou feliz, mas quando Yun-sun se ofereceu para comer, ela se recusou a jantar juntos, dizendo que precisava ir para a fábrica imediatamente. Deu algum dinheiro a Yun-sun e disse para ele comprar macarrão com molho de soja para o jantar, prometendo voltar na manhã seguinte para preparar uma refeição deliciosa para ele. Yun-sun entendeu o que sua mãe estava pensando. Ela decidiu fazer horas extras. Ela estava preocupada com o fato de que a renda não seria suficiente para cobrir a refeição do filho. Yun-sun virou-se para a mãe e disse que tinha ido lá para provar a ela que havia acordado. Ele então mostrou o cartão de jogador e sugeriu que ela deixasse seu emprego na fábrica. Porém, ao contrário das expectativas de Yun-sun, que pensou que sua mãe ficaria feliz com isso. Mas, em vez disso, ela se sentiu triste, porque seu trabalho era muito perigoso. O protagonista riu e assegurou a sua mãe que ela não precisava se preocupar sobre qualquer coisa e que ele sabia como colocar sua própria segurança em primeiro lugar. Então ele queria que sua mãe parasse de trabalhar duro, mas sua mãe recusou, alegando que os jogadores nem sempre podiam ganhar dinheiro e, além disso, ela ouviu que eles tinham que gastar muito dinheiro no início. Yun-sun imediatamente mostrou a ela sua caderneta de poupança, que continha 10 bilhões de dólares em vendas de livros de habilidades anteriores. Com esse dinheiro, eles não precisavam mais se preocupar com o tratamento médico de seu pai. As dívidas atuais também poderiam ser pagas imediatamente, e sua mãe poderia agora viver com mais conforto. Quando ele contou essas coisas, a mãe não pôde deixar de chorar, e Yun-sun rapidamente tranquilizou sua mãe que, sem eles, ele não estaria tão saudável quanto está hoje, e que era hora de retribuir a eles. Como resultado, sua mãe só precisava cuidar do pai e descansar. Depois disso, sua mãe levou Yun-sun para a fábrica para apresentar seu filho aos colegas de trabalho. Antes de voltarem para casa juntos, ele ajudou sua mãe em algumas tarefas. Ao ver Yun-sun chegar inesperadamente em casa, sua irmã também ficou surpresa, e ele a informou sobre seu despertar e a enorme soma de dinheiro que acabou de ganhar, dizendo que, como sua família tinha sido
sido muito difícil até aquele momento. Ele agora cuidaria do resto. Sua irmã também chorou. E o prota conta que ele esperava que eles não precisassem mais trabalhar duro e pudessem viver uma vida mais confortável. Ele prometeu voltar quando terminasse e foi embora. Na noite seguinte, sua mãe ligou repetidamente, mas sem resposta do prota. Ela ficou preocupada com o que estava acontecendo na masmorra, mas ele só estava atrasado por causa do engarrafamento. Chegando lá, eles foram ver o pai juntos, no leito do hospital. Yun-sun disse a si mesmo que deveria se esforçar mais e que com certeza ajudaria seu pai a se recuperar. 10 dias depois, Yun-sun continuou a caçar na masmorra, completando seu objetivo de aumentar seu título para o nível lendário na masmorra. Ele estudou o tempo. Ainda faltavam 6 horas, então ele aproveitaria ao máximo. Depois, ao terminar, Yun-sun entrou em uma terceira masmorra, que era diferente das duas anteriores, e que não havia ninguém para formar uma equipe para ir caçar. Essa masmorra abrigava morcegos que viviam em bandos, e eram bem pequenos, o que fazia com que esse caso ser extremamente desafiador para novos jogadores. Foi com outros, mas Yun-sun era diferente. Ele não hesitou e entrou na masmorra. Para começar a caçar, Yun-sun colocou um escudo e perfurou seu dedo para deixar os morcegos. Correram em sua direção. Ele atacou o bando em grande número. Yun-sun usou sua habilidade Bola de Fogo para atacá-los. Usando duas habilidades de uma só vez, fez com que Yun-sun se sentisse um pouco cansado, especialmente em uma masmorra cheia de pequenos monstros como essa, onde ele tinha que manter constantemente essas duas habilidades com apenas um ataque. Yun-sun já havia conquistado o título de primeiro nível, e se continuasse nesse ritmo, alcançaria o nível lendário. O prota estava interessado nos itens que essa masmorra forneceria quando, de repente, percebeu que algo estava brilhando. Essa luz emanava de uma espada, que era uma espada de vampiro de nível raro, que restaurava a saúde e a mana ao consumir os fluidos vermelhos dos inimigos. Embora tivesse apenas uma arma, esse item valia duas habilidades quando combinado, e despachava vários monstros com um único ataque. O Yun-sun continuou caçando morcegos. Uma semana depois, coletando um vampiro. A capa, que parecia ser um conjunto, era suficiente para... Então Yun-sun foi ver sua mãe, e a levou para comprar uma nova capa. Na casa de Yun-sun, sua mãe ficou um pouco preocupada, pois ele gastou uma quantia grande de dinheiro. Mas quando ele viu que ela estava bem, imediatamente riu e garantiu a ela que não era nada, comparado ao dinheiro que ele ganhava, e que ela não precisava se preocupar com nada. Uma semana depois, a irmã de Yun-sun não pôde deixar de se alegrar ao ver a grande casa. O protagonista prometeu a ela que a levaria para uma casa maior da próxima vez, mas para sua irmã, isso era mais do que o suficiente para viver confortavelmente. Depois disso, eles jantaram juntos, o que não faziam há muito tempo, e Yun-sun prometeu a si mesmo que, na próxima vez seu pai se sentaria lá. O protagonista continua indo para a masmorra. Ele percebe que entraram no calabouço, e assim que o viram, fugiram, mas Yun-sun não permitiu que eles escapassem tão facilmente. Em seguida, ele carregou um grande número de pedras de mana para fora, deixando o gerente pálido. Momento em que Lee chegou, dessa vez apresentando-se gravemente a Yun-sun. Ela era vice-capitã do primeiro esquadrão da guilda CEO, e esperava o prota. Uma semana antes, o dono do clã Sovu estava muito irritado com o que Yun-sun fez. O número de mana stones que ele vendeu foi de mais de 10.000. Eles tinham dúvida de como ele ganhou uma quantia tão alta sozinho. Mod Jin acreditava que Yun-sun já havia atingido nível 20, e era um jogador tão incrível que qualquer guilda iria querer seduzi-lo, e, como resultado, Jin enviou Lee Suhai para se encontrar com Yun-sun, que ficou surpreso com o fato de que essa garota sabia suas informações e até sabia onde ele estava. O protagonista não se importou com o que Suhai disse, e foi embora. A essa altura um cara se aproximou dele, e perguntou por quanto tempo Yun-sun estava prestes a desconsiderar isso. O homem se identificou como Jin-san, o capitão do primeiro esquadrão do Sovu, e disse que queria conhecer Yun-sun para recrutá-lo para sua guilda. O protagonista rejeitou imediatamente, porque ele não tinha intenção de entrar em nenhuma guilda no momento. Go Jin-sun riu disso, porque já sabia sobre Yun-sun antes de se conhecerem. No entanto, a guilda Sovu era uma das 3 maiores da Coreia, e oferecia incentivos extremamente altos para os indicados. Portanto, sem dúvida, satisfaria Yun-san com um salário de 1 bilhão de won por ano, o que fez com que Yun-sun oscilasse um pouco. Indicaram que queriam que ele desempenhasse um papel importante na guilda. Havia muitos jogadores brilhantes por aí, mas ninguém havia investido uma quantia tão significativa de dinheiro, especialmente quando corriam o risco de fracassar, exceto Kim Han-na, o único jogador de Bulls da Coreia. Reorganizou seus pensamentos por um momento, antes de perceber que eles queriam investir nele, por causa da quantidade de monostones que ele havia acumulado. Yun-sun não sabia muito sobre essas duas
pessoas, talvez elas conhecessem suas informações, mas não havia como saberem suas habilidades. Portanto, não havia nenhuma chance de que eles estivessem mirando nas monostones que ele adquiriu. Afinal de contas, estava perplexo quanto às suas motivações. Eles pretendiam investir uma grande soma de dinheiro nele, por algum motivo. Então Hanson solicitou que Jinsun pagaria o valor do contrato primeiro, e depois Junsun se juntaria à guilda, pois Jinsun desejava que essa grande soma de dinheiro fosse gasta. A garganta de Jinsun ficou apertada, pois era simplesmente um palavrão se eles tivessem dinheiro suficiente. Yunsun saiu da cafeteria, percebendo que não era possível se envolver com essas pessoas. Uma boa ideia para o futuro, ele precisaria limitar o número de mana stones que recebia. Porque essas pessoas o notaram. O Jinsun foi muito persistente quando ligou para Yunsun repetidamente para se desculpar, mas o protagonista se recusou a atender o telefone. Eles continuaram entrando em contato, na esperança de ver Yunsun novamente, o que deixou o prota furioso. Ele bloqueou o Jinsun. Depois de alguns dias, Yunsun voltou à masmorra para caçar monstros, e sua pontuação já estava acima de 3 bilhões de pontos, e ele argumentou que, com essa pontuação, não poderia envelhecer mais, e portanto, precisava rapidamente acumular pontos suficientes para comprar o elixir mágico. À medida que Yunsun se deslocava para outras masmorras, ele se tornava mais poderoso. Uma equipe de alto nível, que estava nas profundezas da masmorra, descobriu um cachorro de 2 cabeças, que parecia ser um mutante nessa masmorra. Embora seu nível fosse bastante alto, não era nada para esse cão de 2 cabeças. Eles não foram capazes nem mesmo de escapar desse monstro, e então a equipe foi de arrasta para cima. As masmorras de repente se tornaram áreas famosas, com muitas pessoas aparecendo fora ou dentro, o que fez com que Yunsun se sentisse um pouco pálido, porque ninguém jamais havia se atrevido a ir a uma área tão assustadora antes do surgimento dos portais espaciais, 10 anos atrás, e os jogadores apareceram há 9 anos. No entanto, o número de masmorras estava aumentando em vez de diminuir com cada ano que passava. Os jogadores se sentiam mais à vontade para ver a masmorra como um lugar para ganhar dinheiro, e essa ameaça interna estava incomodando o lado de Yunsun. No calabouço do lobo vermelho, Yunsun foi capaz de eliminar todos os lobos com facilidade em um curto período de tempo. Ele havia matado 300 deles, o que lhe rendeu o título usual desgastado pela capacidade de absorver ketchup com mana desse equipamento. Assim que Yunsun se virou para olhar, viu que ele já havia chegado a um beco sem saída, continuou a se mover em outra direção e, sem querer, chegou a um beco sem saída. Cruzou com um grupo de caçadores de monstros, que estavam tendo problemas com os lobos vermelhos. Já que esse grupo já tinha ocupado a maior parte da área, o protagonista decidiu não se envolver com isso, virou-se para sair e estava prestes a entrar em outra masmorra, quando ouviu um grito alto e, assustado, Yunsun se virou para olhar e descobriu que a outra parte já havia ido de base. O monstro gigante que apareceu para atacar os jogadores, na frente dos olhos de Yunsun, fez com que ele ficasse com o rosto todo pálido, pois nunca tinha visto alguém partir na sua frente. Agora que todos haviam sido eliminados e só restava o Yunsun, o monstro correu para atacá-lo. O monstro era tão grande que Yunsun percebeu que não poderia lutar contra ele, e usou sua habilidade de furtividade para se esconder atrás de uma pedra. Infelizmente, o monstro ainda foi capaz de localizá-lo, e atingiu Yunsun, que despedaçou sua armadura. Como o protagonista não podia mais correr, ele se apressou para atacar o monstro, sacou um escudo de atordoamento, e usou sua magia de bola de fogo para acertar o monstro no rosto, mas ele estava ileso. Finalmente Yunsun se aproveitou do fato de que ele não estava prestando atenção, e mudou de posição. Esse monstro era poderoso demais para uma masmorra para iniciantes. O monstro continuou a seguir Yunsun. Ele fugiu e disparou a bola de fogo para mantê-lo afastado, mas a situação era ruim. Se ele continuasse assim, ficaria sem mana. O monstro furioso o atingiu pelas costas, mas graças à eficiência da capa de vampiro, ele conseguiu sobreviver. Yunsun continuou se levantando e escapando, mas estava quase exausto para conseguir um rápido aumento de stone. O prota abriu apressadamente a loja. 20 minutos depois, Yunsun havia consumido uma quantidade significativa de pedras de energia, o que o deixou mais aterrorizado do que o monstro anteriormente. Os ataques de bola de fogo não tinham efeito sobre o monstro, mas agora era diferente. Apenas um golpe era suficiente para fazer com que o monstro perdesse uma de suas cabeças. Yunsun continuou atirando bolas de fogo nele, na esperança de que, se as coisas saíssem como planejado, ele poderia derrotá-lo. Porém, quando o monstro começou a regenerar as partes destruídas de seu corpo, o rosto de Yunsun ficou pálido, e percebeu que precisava encontrar algo ainda mais aterrorizante para usar contra esse monstro. Depois de um tempo,
tempo. Parecia que a bola de fogo realmente funcionou contra esse monstro, mas o dano não foi muito grande. Ele precisava encontrar algumas habilidades do sistema de fogo que funcionassem. Ele descobriu uma habilidade chamada lança de fogo, que era bastante cara, mas em uma situação tão urgente, gastar dinheiro era uma boa ideia. Ele aprendeu rapidamente essa habilidade, empunhou uma lança de fogo e a atirou diretamente no monstro. Essa habilidade realmente causou um dano tremendo ao monstro. Com apenas um golpe, o monstro perdeu uma cabeça. Ele rugiu, enquanto Yunsun continuava a disparar lanças contra ele. Dessa vez ele conseguiu evitar seu ataque e atacou o monstro de qualquer maneira. Embora ele tenha conseguido evitar seu ataque com um corpo tão grande, era impossível evitar todos eles. Yunsun destrói mais uma das cabeças do monstro, até que restasse apenas uma. O prota estava prestes a dar o último golpe, quando percebeu que havia usado toda a sua mana, e ela estava esgotado. Tudo o que ele precisava fazer era correr até que a mana suficiente fosse restaurada. Enquanto isso, outra equipe tinha chegado à cena do caos mais cedo, com medo dos passos do monstro. Ao verem as pegadas, os fez hesitar um pouco. O grupo se manifestou dizendo que, se o monstro não estava presente, ele deve ter acabado com todo mundo e fugido. E assim foi o melhor. Eles simplesmente vão embora. A opinião desse cara deixou todo mundo muito insatisfeito, mas ele ignorou todo mundo. Yunsun espremeu todas as suas pernas e correu. Sua velocidade de recuperação de mana era muito lenta, e a cabeça do monstro voltaria a crescer. Ele tinha que acabar com ele, antes que ele se recuperasse totalmente. A mana restante era apenas o suficiente para fazer mais um movimento. Se esse movimento falhasse, ele estaria em perigo. A cabeça do monstro estava se recuperando lentamente. Se ele hesitasse por mais tempo, todos os seus esforços seriam em vão. O protagonista desviou a espada do vampiro, o que não foi nada bom usar contra esse oponente. Em vez disso, ele pegou a lança de fogo e, apesar de estar ligeiramente insano, Yunsun ainda enfrentou. O monstro soltou um suspiro para se acalmar e, em seguida, atacou. Dessa vez o prota utilizou a lança flamejante como arma, deu a volta e cortou o monstro, mas ele percebeu e se esquivou. Então Yunsun continuou a persegui-lo. Ele pisou no chão, fazendo com que a terra espirrasse, o que funcionou a favor de Yunsun, porque ele poderia usar as pedras como trampolim para saltar em direção ao monstro, que rugiu surpreendendo Yunsun, mas ele ainda assim conseguiu cortá-lo no olho, o ferindo, mas não o suficiente para derrotá-lo. O monstro atacou Yunsun, mas ele não conseguiu se defender, evitou o golpe e cortou os dedos dos pés. Atingiram Yunsun por trás. Não conseguiu reagir a tempo de se esquivar. Então, sacou apressadamente seu escudo para suportar o golpe, mas o escudo logo se quebrou. Depois que o tempo estava se esgotando e a cabeça do monstro começou a tomar forma, Yunsun não tinha muito tempo. Ele se apressou e cravou sua lança na cabeça que estava se curando. Quando o monstro se lançou contra ele, ele sacou sua lança e cortou sua perna. Chegou o momento da vitória e da derrota. Não havia pernas para proteger a outra cabeça do monstro. Yunsun jogou a lança diretamente na cabeça do monstro. A última cabeça e o monstro caiu. O protagonista tinha realmente abatido esse monstro horrível. O quadro de avisos apareceu. Normalmente o monstro seria chamado por seu nome comum, mas esse monstro tinha seu próprio nome. Como resultado de eliminar um monstro de alto nível, o título de Yunsun foi elevado a um novo nível. Adicionalmente, com o esforço que ele fez, recebeu mais um título. O carinha viu um livro de habilidades brilhante ao lado do corpo do monstro. Era um livro de habilidades passivas, muito especial, que permitia que Yunsun pudesse recuperar todas as partes de seu corpo, desde que não perdesse a cabeça. Esse era o livro de habilidades mais exclusivo do mundo. Em seguida, ele testou a nova habilidade. Nos ferimentos que havia sofrido anteriormente, o tempo de vida que ele teve contra o monstro se recuperou gradualmente, mas ele consumiu pouca resistência. Usando essa habilidade então, Yunsun verificou o título novamente, e a recompensa por acabar com aquele monstro de alto nível aumentou. Yunsun completou sua tarefa e se virou para sair. Enquanto isso, a segunda equipe de resgate entrou na caverna e encontrou um grupo de jogadores caçando lá. Eles informaram sobre o aparecimento do monstro de alto escalão e os aconselhou a deixar a área imediatamente. Após a saída, a equipe de resgate ficou para ver se havia alguém dentro da masmorra, mas não encontraram nenhuma pista sobre o monstro de alto nível. Apenas viram os lobos de juba vermelha, o que os fez suspeitar. Ficaram surpresos ao descobrir que havia um jogador nesse lugar, mas não era uma equipe, havia apenas uma pessoa. O grupo foi descobrir o cara na caverna, que não era outro senão Yunsun. Ele também ouviu algo se aproximando e se virou para olhar, surpreso ao ver que todas as pessoas eram jogadores de alto nível. Shin-Yona se aproximou e perguntou se Yunsun estava bem, pois ele parecia apavorado. Ela presumiu que ele já havia
encontrado aquela coisa. A coisa que ela se referia era aquele monstro de alto nível, mas o protagonista já o havia destruído. Ele recebeu uma poção de cura de Shin'Yona, mas para evitar problemas, ele simplesmente admitiu ter encontrado o monstro, mas ocultou o fato de que o havia destruído. De acordo com sua descrição, ninguém no grupo jamais havia encontrado um monstro com 3 cabeças. Então, quando Yunsun os enganou, correram para a esquerda e se apressaram, o que deixou o Prota um pouco pálido, porque a velocidade deles não era nada. Felizmente ele já o havia eliminado, e o grupo de Shin'Hana vasculhou a masmorra, mas não encontrou nada. Chegaram ao final da estrada, e só viram o portão de retorno. Não conseguiu encontrar o monstro, porque a situação havia piorado. Esse monstro era mais perigoso do que muitos outros. Quando saíram, eles não sabiam quando ele apareceria para atacar os jogadores, então tinham que destruí-lo agora, para não serem prejudicados. Eles tinham que relatar isso aos seus superiores primeiro. Nesse momento, Shin'Yona pensou em Yunsun. Ele caminhou sozinho, levando-a a acreditar que seus companheiros de equipe tinham partidos. Ela não tinha certeza se ele estava seguro do lado de fora. Por que eles estavam tão ansiosos para encontrar o monstro, que deixaram Yunsun sozinho? Eles acreditavam que ele entraria em pânico, pois o tal monstro poderia vir buscá-lo. Shin'Yona deixou todos irem primeiro, e voltou para verificar por que deixá-lo sozinho a irritava. Shin'Yona voltou para a estrada para procurar Yunsun, mas ele não estava em lugar nenhum. Ela já tinha chegado à saída, mas não o tinha visto. Então ele deve ter ido embora. O Yunsun já estava em casa. Ele estava experimentando suas habilidades de cura e elas funcionaram melhor do que ele esperava. O protagonista havia trabalhado o dia todo e estava exausto. Tinha acabado de se sentar na cadeira e estava pronto para dormir quando sua mãe chegou em casa e viu algo estranho no rosto de Yunsun. Imediatamente ele ficou surpreso ao perceber que, por ter usado muitos pontos hoje, seu rosto havia crescido mais velho. Ele rapidamente afirmou que estava simplesmente cansado e, em seguida, mudou de assunto, perguntando à mãe se tinha acabado de ir à cozinha para preparar alguma comida para ele, quando recebeu uma ligação. Na outra linha, perguntaram sobre Yunsun e afirmou que várias pessoas haviam ido de base pelo monstro na masmorra do Lobo Vermelho. Foi fechada nos dias seguintes, e o Yunsun foi o único que voltou vivo. Os 2 guardas que a protegiam foram de base pelo monstro. Eles haviam descoberto muitas pistas de que o monstro certamente estava aqui, mas não havia nenhum sinal de que ele havia partido. Deixando-os confusos Kim Dong-Su, o jogador levou Shin'Yeon para um local mais afastado para investigar rastros extras e, usando suas habilidades, descobriu a batalha de Yunsun com o monstro. Pelo que Kim Dong-Su pôde ver, parecia que a pessoa que estava lutando contra o monstro era um espadachim mágico. Uma batalha equilibrada ocorreu nesse lugar, e a pessoa acabou com o monstro com alguma magia de ataque, e não ver nenhum corpo significa que o monstro foi transformado em um item. Shin'Yona ficou surpresa com o absurdo, pois havia apenas alguns espadachins mágicos no mundo, e se for esse o caso, o que diabos ele está fazendo nessa masmorra de baixo nível? Reorganizou seus pensamentos, mas ela sentiu algo era um pouco absurdo. Os 2 guardas da masmorra partiu sem sequer terem tempo de tossir. Kim Dong-Su usou sua habilidade de busca para tentar encontrar informações sobre quem derrotou o outro monstro, mas o rastro desapareceu. Assim que a batalha termina, encontrar rastros de monstros é fácil, mas os jogadores são um pouco difíceis. Se ele conseguir encontrar alguns traços da magia que a pessoa usou, seria mais fácil de rastrear, mas nesse caso eles teriam que gastar muito. Depois de muito tempo procurando, Shin'Yona retornou ao escritório para informar aos seus superiores que estava determinada a encontrar essa pessoa. As associações de jogadores da guild são regidas pelo Estado, e cada grupo é um grupo separado. No período inicial, a associação tinha grande influência, mas o número crescente de jogadores fez com que ela perdesse gradualmente sua posição. Os times que não estavam sob o controle do Estado usavam dinheiro para atrair jogadores em potencial para sua equipe. O Guild da Iona foi um deles. O Yunsun tem um pouco de dor de cabeça com o nivelamento de habilidades. Ele procurou, mas não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre como aumentar o nível de habilidades online. Ele não podia simplesmente continuar usando habilidades passivas como essa, pois é mais uma habilidade de cura do que uma habilidade de combate. Yunsun em casa começou a pensar em uma maneira de esconder as Mana Stones, para que houvesse uma maneira de passar pelas damas. Na frente da masmorra, o protagonista vasculhou a loja e realmente encontrou o item para isso. Ele teve que comprar uma bolsa espacial para passar pelas damas em frente à masmorra. O preço dessa habilidade era um pouco caro, mas era essencial. Então Yunsun ainda cerrou os dentes e comprou. Em seguida, ele testou para ver se o espaço aberto era muito maior do que ele pensava. É tão grande quanto a sala de autoestudo que ele costumava viver assim. Então não há problema em esconder o Mana Stone. E agora ele vai
vai caçar para compensar os pontos que acabou de gastar. Naquela noite, o Yun-sun cobriu o rosto para a masmorra, mas o sensor o reconheceu. O protagonista entrou na masmorra para continuar caçando o lobo vermelho. Ele destruiu 1000 deles e elevou seu título. Colocou todas as pedras de mana no espaço da bolsa. É claro, ele também deixou algumas para a equipe de inspeção. Neste momento, um membro da guilda Sovu começou a notar Yun-sun. O que ele fez foi extraordinário. Ele enviou alguém para falar com Yun-sun antes, mas não conseguiu. Naquela ocasião, ele pediu uma grande quantia de dinheiro para mostrar a eles a janela de status. A grande quantidade de dinheiro deixou Yun e seu voo um pouco hesitante, mas agora, Yun-sun é definitivamente um jogador talentoso. Ele não desperdiça mais dinheiro e quer atraí-lo de volta à sua guilda. O Yun-sun trouxe a pedra de mana para verificar se ele realmente passou no sensor. O prota estava animado por não ter mais que enfrentar a guilda Sivo. Alguns dias depois, Yun-sun atualizou seu título de principal lobo vermelho para o nível lendário. Ele reúne pedras de mana e está prestes a ir embora quando descobre um livro de habilidade passiva que dobra a velocidade de cura sem hesitação. Foi a primeira vez que Yun-sun se deparou com essa situação. Descobriu que já havia aprendido a habilidade de autocura antes, portanto não podia mais aprender a habilidade. Um pouco entediado ao sair da masmorra, quando recebeu uma ligação telefônica. O interlocutor era o comandante do 2º Esquadrão da Sivo. Essa guilda continua entrando em contato, deixando Yun-sun muito chateado. Ele repetiu uma última vez, não concordando com nenhum dos pedidos deles, a menos que eles tivessem que concordar com o pedido dele primeiro. Sabia que ele estava falando sobre aquela grande quantia de dinheiro e concordou imediatamente, pedindo a Yun-sun que saísse para assinar o contrato. Yun-sun não queria ir vê-los agora, então usou a desculpa de estar caçando e deixou que eles enviassem o contrato primeiro. O contrato foi enviado logo depois que ele desligou o telefone e o prota não entendeu muito bem os termos do contrato. Então ele leva uma pessoa experiente para lê-lo. Todos os benefícios são muito bons, mas há alguns termos que não podem ser lidos. Pode ser abusado se a outra parte tiver mais intenções. Então ele pediu a Yun-sun que renegociasse com a outra parte para que reduza a multa e remova esses termos ruins, assim como a guilda Sivo. Yun-sun saiu para negociar novamente. No contrato da guilda Sivo, o dinheiro foi reduzido para 50 bilhões e Yun-sun repetiu para eles que 100 bilhões era o valor. O CEO tentou convencer Yun-sun porque a quantia de dinheiro que ele estabeleceu era muito grande. Embora a guilda deles fosse grande, aceitar essa quantia era ainda muito arriscado. Ele então concordou com o pedido do protagonista para reescrever outro contrato. Yun-sun trouxe para um advogado para revisar. O outro lado fixou o contrato com conteúdo menos prejudicial, mas na maioria das vezes, o contrato original é o mesmo, e a maioria desses dois contratos foi redigida pela mesma associação que, após ser lido por um advogado, ele acha que essa guilda está lutando internamente pelo troféu de recrutar. Yun-sun, o advogado aconselha a estender um pouco mais. Ele conseguirá um contrato muito melhor do que esse. Naquela noite, deitado na casa de Yun-sun, ele ficou curioso sobre a guilda Sivo. Foi pesquisar na internet e descobriu que o vice e o mestre da guilda estavam lutando entre si para manter e competir pelo cargo de presidente da guilda. O protagonista teve a ideia de provocá-los um pouco e chamou Daeva novamente para aumentar o valor do contrato para 200 bilhões. Anteriormente, o líder da guilda, Jinson, foi até ele para negociar. Os dois lados estavam lutando entre si e deixou o vice-presidente se tornar presidente. Daevan prometeu a Yun-sun que concordaria com qualquer pedido. Ligou para Jinson e jogou o telefone fora imediatamente. Um mês depois, Yun-sun desapareceu sem deixar rastros. Ele não apareceu em nenhuma masmorra, fazendo com que as duas guildas Sivo ficassem ainda mais tensas. Enquanto isso, Yun-sun ainda está trabalhando duro para cultivar em um lugar onde Sivo não conhece as baterias que ele colocou à venda. Logo ganhará de volta os pontos que gastou. No entanto, esse site de comércio tem um problema. A janela de negociação é muito pequena. Toda vez que registra para vender algo, tem que postar um por um, o que é realmente inconveniente. Além dos itens eletrônicos que ele colocou à venda, que ninguém comprou, se perguntava se o aumento de nível mudaria isso, porque, ao verificar outros vendedores, Yun-sun viu que eles haviam se registrado para vender milhares de itens. Para alcançar o próximo nível, ele precisava gastar até 10 bilhões de pontos, e agora ele só conseguiu mais da metade. Então ele teve que continuar caçando. Naquele momento, um monstro correu para atacá-lo. Yun-sun se esquivou ligeiramente para o lado e o destruiu. Depois de fazer uma pausa, dezenas de monstros já haviam sido atacados. Não é de se admirar que essa área não tenha pessoas para caçar. Yun-sun correu para acabar, embora fossem muitos, mas apenas uma faca era suficiente para eliminá-los. Houve
houve uma notificação de que alguém havia comprado todos os itens que ele acabou de postar, juntamente com uma reclamação do comprador. Yun-sun estava suando muito. Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Ele ligou o quadro de reclamações, que estava cheio de críticas sobre o preço que ele postou. Eles pediram que ele reduzisse o preço do item pela metade, o que deixava Yun-sun um pouco confuso. A bateria se esvaziou em um instante, mas agora estão pedindo que ele reduza o preço pela metade. Mas ele não se importa em continuar a vender pelo preço original. Mas se continuasse a receber reclamações como essa, seria suspenso. Então teve que tomar medidas drásticas. A pessoa que enviou essa reclamação ao Yun-sun se chama Onya. Aqueles que despertaram para essa habilidade de negociação são abençoados. Além de suas próprias habilidades exclusivas, podem se tornar poderoso muito mais rápido do que os outros. Onya é a única pessoa que tem a capacidade de comprar e vender em seu mundo. É por isso que ele tem itens de outro mundo que outras pessoas não têm. Ele tem um plano perfeito para seu negócio. Onya pediu a Yun-sun que reduzisse o preço com o objetivo de comprar todas as suas baterias. Em seguida, enviou muitas reclamações a Yun-sun, causando a suspensão dele por 3 meses. Ele venderia as baterias compradas dele por um preço altíssimo. Yun-sun continuou a postar a bateria para venda, e ela se esgotou em um instante. Então ele foi ao supermercado para comprar. Nos últimos dias, o protagonista aumentou o preço de sua bateria, mas mesmo que tenha dobrado, ainda se esgotava em um piscar de olhos. Então, desta vez, Yun-sun decidiu aumentar o preço em 3 vezes. Se subir mais, outras pessoas vão reclamar que o prota se voltou para outro negócio de produtos. Dessa vez desafiou Onya para comprar este item. Ele postou para venda uma série de baterias com uma nova tecnologia de máquina. Ele se perguntou se deveria comprar um número tão grande de baterias. Se a transação for bem sucedida, os pontos gastos na compra dessas baterias se transformarão em uma enorme quantidade de pontos. No entanto, ele teme que continue a vender dispositivos de nova tecnologia e que ninguém queira comprar suas baterias novamente. No final, Onya ainda hesitou em desistir para que não houvesse mais reclamações. Para resolver essa situação, Yun-sun teve que postar um grande número de baterias. Mas agora que ninguém vai comprar novamente, ele tem que pensar em uma maneira de consumir essas baterias o mais rápido possível. O novo console de jogos que Yun-sun postou junto com um pacote de jogos, relembrando o antigo, fez com que ela decidisse comprar um novo. O prota tem pontos suficientes para melhorar seu nível de negociação a fim de fazer o upgrade para o próximo nível. Ele deve ter acumulado pontos acima de 1 trilhão e 100 vezes o número de pontos que Yun-sun tem atualmente. É claro que se ele conseguisse aumentar seu nível de negociação em um novamente, poderia comprar o elixir para curar seu pai. Verificou seu histórico de compras e descobriu que havia uma pessoa que estava constantemente comentando sobre seus produtos, mas apenas um indivíduo. Então Yun-sun também o ignorou e foi procurar algo útil para atrair como um item de estimação, mas seu preço era muito alto. Então Yun-sun o ignorou, informando de que Daevan já havia chegado à sua casa. Sua mãe se perguntou se deveria abrir a porta, mas o protagonista lembrou de não abrir a porta. Ele cuidaria disso sozinho. Então ligou de volta para esse cara. Ele estava tentando falar com sua mãe, o que irritou Yun-sun. Daevan riu pensando que ele veio com boas intenções. Depois de investigar que seu pai estava doente, então ele veio para conhecê-lo. Ele usou a mãe de Yun-sun para traí-lo. O protagonista, mais uma vez que não se importa, e diz que não assinará contrato com nenhuma guilda e, se ele encontrar sua mãe mais uma vez, não o deixará em paz. Yun-sun desligou o telefone logo depois disso, deixando Daevan muito irritado. Ele prometeu fazer Yun-sun se ajoelhar. No dia seguinte, Yun-sun continuou seus negócios, e só à noite foi caçar monstros. 5 horas depois, ele havia completado o título de caçar 10.000 humanos sapos, de alto nível. Sua força havia aumentado muito, portanto, completar essa missão também foi muito mais simples. Depois do trabalho, aquela masmorra estava acabando, e não havia mais nada ali. Yun-sun decidiu ir para a próxima masmorra dos duendes. Um grupo de bandidos o estava perseguindo. Eles o seguiram até o calabouço dos duendes. Entrando na masmorra dos duendes, o surpreendeu um pouco, pois o cenário era extremamente bonito, e ele nunca tinha visto uma masmorra em uma floresta tão densa. Yun-sun usou sua habilidade de furtividade para desviar dos olhos dos 2 soldados que guardavam a entrada. Ele tinha que entrar bem fundo para que não descobrissem que alguém estava caçando. Sentindo-se longe o suficiente, Yun-sun começou os trabalhos. Esses duendes eram fracos, mas eram muito espertos para atacar em grupos. Mas o prota ainda estava conseguindo se defender deles. De repente algo voou em sua direção. Ele se assustou ao perceber que os duendes faziam uma emboscada na árvore. Yun-sun derrotou todos os duendes e estava prestes a coletar as
das pedras de mana. Quando os bandidos seguiram o protagonista, eles reivindicaram essa área como seu campo de caça. Yansun respondeu imediatamente que pagou a taxa para entrar. Provavelmente é difícil para eles ouvir que caçam aqui todos os dias. Então essa área está sob o controle deles, e se você caçar, terá que entregar a Mana Stone em vez da taxa. A primeira vez que Yunsun se deparou com valentões como esse na masmorra, armas modernas como bombas e balas não funcionavam. Se houver algum problema na masmorra, tudo será atribuído ao fato de eles terem sido levados por monstros. Portanto, não haverá pessoas que se aproveitarão dessa regra para roubar itens de outros jogadores. Em seguida, entrarão em ação para mandá-los de base. Yansun acabou de mostrar o seu, mas eles ainda se atreveram a mirar nele. Ele não sabe se são estúpidos. Os outros bandidos também perderam suas habilidades. Paciência. Sacaram suas armas e atacaram-no. Yunsun não tem medo de todas essas pessoas sozinhas. Por mais que se apressem, ele os derrotará. Mas esses caras não sabem como ter medo. Mesmo que eles os derrotem, isso só vai deixá-los mais irritados, com mais números do que Yunsun, pois eles estavam confiantes de que fariam algo, mas o Proto os derrotou antes mesmo de eles se levantarem. Ele estava prestes a mandá-los de caixa, mas hesitou e simplesmente os derrubou. De repente, um grandalhão se aproximou dele. Ao ver a pessoa chegando, os bandidos se apressaram em cumprimentá-lo respeitosamente. Acontece que esse cara era o chefe deles, e ao ver o Yunsun bater no seu júnior, ele se apressou em bater nele, sem lhe dar uma chance de explicar que esse cara é diferente dos outros. Ele é muito forte, mas Yunsun de fato bloqueou o ataque, surpreendendo o outro cara. Mas ele pensou que não é forte o suficiente para enfrentá-lo. Ele pulou para o céu outro golpe. Yunsun ainda pôde bloquear. Esse cara é diferente dos outros bandidos. Ele é tão forte que o Prota suou com a velocidade e força desse cara. Yunsun sabe que ele é mais forte do que ele em todos os sentidos. Não é bom ficar ali. Yunsun sacou uma lança flamejante e a arremessou contra ele. O ataque foi tão repentino que ele não conseguiu acompanhar. Aproveitando essa oportunidade, Yunsun se virou e correu imediatamente, agora que ia derrubá-lo, mas se arrependeu no ponto. Então ele usou apenas um pouco de mana, do qual Yunsun se arrependeu. Ele não deveria estar economizando pontos nessa situação. Bater nele sem bater só o deixaria mais furioso, e ele avançou com uma velocidade assustadora, e o golpeou, mas ele o esquivou apressadamente para o lado, para evitar o ataque. Nos dois últimos ataques, Yunsun sacou seu lança-chamas, e continuou a bater nele e depois fugiu, pois percebeu que havia algo de muito estranho com esse cara. Ele não mirou em sua vida. Yunsun continuou a lançar mais fogo. Enquanto corria para a loja para ver se havia algum item útil, Yunsun imediatamente comprou um conjunto de habilidades de sobrevivência. Agora não há mais necessidade de correr e o protagonista parou para confrontá-lo. O outro cara pensou que ele tinha desistido. Yunsun sacou sua espada de vampiro, e ele só tinha 60 segundos, precisando prendê-lo. O outro cara correu para atacá-lo, mas Shinhona deu um tapinha no bandido que estava desmaiado. Em seguida, o atacou. Ela pediu desculpas a Yunsun por ter causado problemas da última vez. Olhando para a garota muito familiar, Yunsun imediatamente lembrou-se de que essa moça havia lhe dado uma poção de cura de alto grau da última vez. Ele abaixou a cabeça para agradecer a moça por salvá-lo, o que fez Shin rir. Na verdade, ela o estava observando desde o início. Todos esses bandidos são pessoas com antecedentes criminais. Shin tem o dever de testemunhar e acusá-los, para que ela não possa interferir no meio. Acima de tudo, ela queria ver como Yunsun era bom. Shinhona a apresentou mais uma vez. Ela é a inspetora-chefe da associação de jogadores, e veio para pegar esses bandidos. O resto é para espionar o Yunsun nessa masmorra. Ele ainda não entendeu bem o que ela quer dizer. Primeiro Yunsun ficou um pouco confuso. Quando Shinhona disse que todos eles eram criminosos, ela não tinha nenhuma prova real. Mas o fato de que eles atacaram jogadores já havia acontecido várias vezes antes. Shinhona se aproximou do outro cara, que ela sabia que era o mesmo que ele. Acordou há muito tempo e o forçou a fazer perguntas. No início, o cara tentou negar, mas Shinhona é chefe inspetor. Além disso, essa é a masmorra onde Shin apontou uma lança para ameaçá-lo. Revelar tudo. Caso contrário, ele iria de arrasta para cima, sem nenhuma prova contra ela. Esse cara ainda é muito teimoso e se recusa a cooperar. Shin precisa tomar medidas drásticas. Ela espertamente perseguiu Yunsun até outro lugar. Yunsun ficou pálido e se apressou em sair da floresta, ecoando os gritos dos outros. O delinquente Yunsun não entendeu o que eles estavam querendo dizer com ele, pois até agora ele não lutou com ninguém, apenas com o Civo Guilda. Certamente esses caras receberam ordens de vir para dificultar as coisas para ele, especialmente o outro líder. Era tão forte que ele não tinha nenhuma chance de voltar atrás. Yunsun percebeu que era muito fraco e precisava ficar mais forte imediatamente.
Obviamente, a guilda Sivo certamente não desistiria tão facilmente. Yun-sun pensou que se tornar um jogador resolveria tudo. Naquele momento, Shin-Yona tinha acabado de terminar seu trabalho e voltou para encontrá-lo, e depois de interrogatório, ela sabia que eles estavam sob as ordens da guilda Sivo. Agora ela poderia usá-los para acusar a guilda. Eles deixaram a masmorra juntos. O outro grupo foi escoltado até a delegacia para obter mais testemunhos. Shin-Yona agora procurou Yun-sun para pedir um tempo para conversar sobre o monstro de alto nível, que tinha visto todos os registros da masmorra, mas não havia provas suficientes. Então ela o seguiu até a masmorra dos duendes, e agora tinha certeza de que ele acabou com o monstro de alto nível, com base nas habilidades que usou contra o delinquente. É claro que eles investigaram não para acusar Yun-sun, mas para oferecer uma recompensa. Além de recrutá-lo para a associação, Shin concordou com a condição de 100 bilhões de won para convidá-lo, mas ele precisava passar por um teste, antes que Yun-sun percebesse que ele ainda era muito fraco. Se continuasse assim, as guildas viriam e causariam problemas para ele. Então ele decidiu, sobre a condição de Shin, que aceitaria fazer o contrato para eles, a fim de desfrutar dos privilégios. O contrato verdadeiro foi assinado. Shin tem o direito de perguntar, e Yun-sun terá que responder com sinceridade, sem mentir, porque só de mentir seu corpo brilhará, e ele será revelado. Durante a conversa, Shin-Yona mencionou a habilidade única de Yun-sun que ela queria saber, mas ele não queria que eles soubessem qual era a sua habilidade. Shin também não forçou o fim da pergunta, e respondeu imediatamente o que ela precisava saber, para que ela não causasse problemas para ele. Yun-sun também imediatamente rebateu, pois sabia que Shin também tinha sua habilidade única, mas não podia deixá-los saber, porque isso é seu trunfo. Habilidades exclusivas são habilidades que só podem ser possuídas por uma pessoa, aqueles com habilidades exclusivas. Então no topo do ranking de jogadores, isso assustou o Yun-sun. Então a Shin também vai estar no topo, apenas um gerente entre os principais jogadores. Haverá jogadores que não querem se destacar, e é por isso que eles evitam a mídia. Até mesmo ela não pode conhecer todos eles. Além disso, aqueles com habilidades únicas, de acordo com a lei, terão informações com absolutas proteção, para que eles não possam se aprofundar. Logo depois que Shin mostrou o contrato a Yun-sun, esse contrato é opcional. É muito mais lucrativo do que o contrato com a guilda Sivo, mas Yun-sun ainda está um pouco preocupado, porque esse é um contrato vitalício. Não é como se ele tivesse que ser escravo deles. Yun-sun pediu para alterar essa cláusula, momento em que Shin lhe contou um fato interessante. Há menos de 80 pessoas no mundo com habilidades únicas. Antes do Prota aparecer, ela era a única com habilidades únicas na Coreia. Yun-sun pediu a Shin-Yona para reduzir o contrato para um ano, correspondente ao dinheiro que ele recebeu. Ela sorriu brilhantemente, pois sabia que pedir um contrato vitalício era difícil de cooperar. No entanto, isso era para protegê-lo de outras guildas do mundo, o que era necessário para uma pessoa recém-despertada. Como Yun-sun não se importava, ele continuou a negociar com Shin e fechou mais uma vez o período do contrato, que seria de 2 anos, correspondendo a um depósito de 20 bilhões, até então sem qualquer problema. Ele prometeu continuar assinando o contrato. Este é o último preço que Yun-sun estabeleceu. Se ainda assim não funcionar, ele não assinará mais. Shin não podia decidir sozinha, e precisava consultar seus superiores. Depois de sair por um tempo, ela voltou com um novo contrato. Seus superiores concordaram com sua solicitação, mas havia algumas condições. Em primeiro lugar, se houvesse alguma guilda que quisesse convidar Yun-sun para ir até lá, ele tinha que informar Shin primeiro. Depois ele terá que assinar o contrato mais uma vez. Isso é obrigatório. Yun-sun olha e concorda com essas condições. Depois de assinarem o contrato, Shin-Yona mencionou o equipamento que Yun-sun estava usando, que ele precisava trocar pelo item correspondente no dia seguinte. Ela o levou até a loja da associação. Na oficina, os outros jogadores tiveram que depender de seu nível para usar os itens lá, mas Yun-sun é uma exceção. Ele pode escolher o que quiser. Shin será designada para trabalhar para Yun-sun. Se ele precisar ir para a equipe de inspeção de missões, seria fácil lidar com todos os problemas que aconteceram na masmorra seguinte. O problema de Yun-sun com Sivo Shin-Yona quer resolvê-lo, mas ainda há muitos obstáculos que precisam ser superados nessa época. Ela até se ofereceu para dar um lugar para o Prota morar, mas ele recusou imediatamente, pois morava perto da casa de um amigo. A família ainda é a mais confortável. Para emergências, ela lhe deu um cartão separado para pagar o aluguel. Essa era a sinceridade dela. Yun-sun ficou um pouco preocupado se estava tudo bem, ao ver que Shin-Yona começou a rir. O contrato foi concluído. O dinheiro também foi transferido para sua conta. Ele pretende usar esse dinheiro para comprar livros de habilidades. Então Shin o levou diretamente para uma loja na associação, já que os livros de habilidades raramente saem. Não há muitos que possam comprá-los de fato. A loja
loja é muito menor do que o Yang-sun imaginava. Com esses 20 bilhões, ele investirá tudo no livro de habilidades, com o único objetivo de ficar mais forte. O trabalho da Xi acabou. Ela voltou para o presidente da associação, que pensou várias vezes que 2 anos era muito pouco. A presidente passou a culpar ela por ser muito tolerante com Yang-sun. Ela deveria ter aumentado lentamente as condições do contrato. Nesse caso, a culpa é da Shin-yona. Se não foi por sua voz, ele teria assinado um contrato vitalício com o Yang-sun. Ela não tinha medo de contestar. Assinar por 2 anos já é uma boa coisa, pois com a força de Yang-sun, ele pode entrar em qualquer associação, não necessariamente. Enquanto isso, Yang-sun olhava para o dinheiro que acabou de receber e saía com essa quantia, pois não precisaria se preocupar com as contas do hospital de seu pai por mais de 10 anos. O próximo passo é aprimorar sua habilidade de imortalidade. O protagonista acabou de descobrir que essa habilidade absorve outra habilidade para subir de nível. Apenas gastar dinheiro pode atualizá-lo. Yang-sun verificou sua banca. As vendas estão muito estáveis. Seu novo console de jogos e a maquiagem feminina também é muito estável. No entanto, suas baterias eram um absoluto item. O prota correu para o shopping center para verificar se as novas baterias que ele encomendou estavam prontas. Yang-sun foi até a loja para procurar alguma coisa. Ele encontra terroristas, como da última vez em que Yang-sun comprou todos os tipos de itens e manteve exatamente 3 bilhões de itens, do mais barato ao mais caro, o que lhe custou cerca de 5 bilhões de pontos. Mas a esse preço ele também ganhou muito poder. Com os 5 bilhões de pontos restantes, ele comprou todos os livros de atualização para sua habilidade mortal. Subiram a um nível totalmente novo. O prota sacou uma faca e tentou cortar o dedo. Agora sua velocidade de recuperação era muito mais rápida. Nesse momento, a Shin ligou para notificar. Com base nas provas que obteve daqueles bandidos, ela já havia apresentado uma queixa contra o Sivo Guild no tribunal. Todos eles eram presos para que Yang-sun não precisasse mais se preocupar. Para entender melhor, ele ligou a TV para assistir ao notícias. Shin trabalhou muito nesse caso e ficou muito emocionado com o que essa garota fez por ele. Então ele corajosamente a convidou para um jantar. Depois disso, Yang-sun continuou a absorver o livro de habilidades. Quanto mais ele absorveu isso, o que é ainda mais estranho, ele gastou todos os pontos. Mas essa habilidade diabólica ainda não subiu de nível. Apenas um nível consumiu todos os seus 5 bilhões de pontos. O dia seguinte foi o primeiro dia de Yang-sun no trabalho. O Sunbeon, olhando para ele, fez com que Yang-sun ficasse muito tímido. Nesse momento, um cara apareceu para se apresentar como seu Teixel e mostrou a Yang-sun a área de trabalho. Se ele quiser ir para a masmorra, Sou Yang o levará. Ele correu para cumprimentá-la, mas ela não parecia gostar muito dele. Yang-sun tentou com todas as forças não sorrir, pois não precisava de ninguém para ir à masmorra com ele, pois tinha força mais do que suficiente. Depois disso, o prota voltou para seu quarto para dormir profundamente até a tarde. Dormir ali é muito mais confortável do que em casa, o que faz com que Yang-sun pretenda se inscrever para o turno da noite e depois dormir. Nesse momento, Sui Yang correu para chamá-lo e recebeu um relatório de que um monstro que havia ultrapassado o nível da masmorra havia aparecido. Essa masmorra era de nível 60, mas de repente havia um lobisomem de nível 80 dentro dela. Ainda não houve registro de vítimas, mas isso é tudo por enquanto. Eles precisam lidar com isso antes que prejudique outros. Mais de 10 níveis não é um grande problema. O Yang-sun estava um pouco curioso e se virou para ver a garota, que parecia muito feliz. Chamada em uma missão urgente, ela receberia um pagamento extra ao entrar na masmorra. Jovem, uma vez que ela se afasta em uma velocidade incrível, pois pertence à família dos cães. Ela determinou a posição do lobisomem. Sou Yang entra correndo e dá exatamente um tapa no lobisomem, e ele imediatamente canta o fim da missão, e estava prestes a retornar quando descobriu não apenas um, mas um bando inteiro de lobisomens aproximando-se. Isso acontece muito raramente. Não importa qual seja o motivo, basta lidar com esses caras primeiro e depois informar a sede. Yang-sun e Sou Yang correram para atacá-los. De repente, um lobo muito maior que o resto veio em direção a eles. Parece que esse é o rei deles, que é definitivamente mais forte do que o resto dos lobisomens. Sou Yang assume a tarefa de destruir esse lobisomem e sai correndo. Yang-sun bate nos lobisomens ao redor para abrir caminho para um único golpe. Ele acabou com todos esses monstros, mas a batalha de Sui Yang com o rei lobisomem ainda não terminou. Ela está ainda mais fraca do que ele. O lobisomem pulou para atacar Sou Yang, que não conseguiu se esquivar e foi atingida por ele, que agarrou o pescoço de Sui Yang. Yang-sun rapidamente sacou uma lança de fogo e a atirou em seu rosto. Depois, ele deu a volta por trás para atacar sorrateiramente. O Yang-sun abraçou a Sui Yang para ver seu ferimento. Ele não tinha a habilidade de
curar os outros. Agora o lobisomem continuou atacando. O protagonista ficou com raiva e cortou de sua mão em primeiro lugar. Ele usou seus subordinados para segurar os pés, a fim de levar Su Yang embora. Mas ele não esperava que ele fosse tão forte. O lobisomem se lançou sobre Yansun e ele o chutou para longe, sentindo-se incapaz de se manter sozinho com Yansun. Chamou imediatamente para cercá-lo novamente. Isso fez o prota rir. Assim é melhor para ele testar sua nova força. Yansun lançou um feitiço na espada do vampiro, um tipo de magia sintética. Ele acabou de criar a espada. Yansun brilhou e explodiu todos os lobisomens. Magia de gelo e fogo combinados por ele derrotaram os lobisomens em um instante. Eles estavam tão fracos que nem precisou usar o item de ressuscitação. Os seguidores do rei lobisomem estavam todos destruídos, mas ele era mais forte do que os outros, e por isso, ainda era capaz de se esquivar dos ataques de Yansun. Continuou a usar um novo tipo de magia, e ergueu uma parede gigante de gelo, para bloquear os ataques de Yansun. Seu retiro agora que ficou sem espaço, o prota disparou inúmeros feitiços. Correu para ver se algum item interessante havia caído do lobisomem, e descobriu que o coração ainda está batendo. Verificando as informações, este é o coração do rei lobisomem. Ele permite que Yansun mude sua aparência do rei lobisomem por 60 minutos, aumentando sua força total em 30 durante esse período mais. Após o término, você terá 10% de suas estatísticas permanentemente reduzidas. Yansun voltou para ajudar Su Yang a sair do calabouço. Felizmente, o ferimento não era muito profundo, então ela ficou bem. No dia seguinte, Su Yang foi até o Yansun para agradecê-lo, porque ele já era um colega de equipe. Yansun não hesitou em compartilhar a situação de sua família, que é muito ruim em comparação com famílias normais. O seu Teixel achava que Yansun era um jovem de uma família rica, mas não parecia ser. A jovem Sui veio se desculpar com ele pela atitude de seu primeiro encontro, além de se desculpar pelo comportamento na masmorra, correndo sem pensar. O que Yansun queria saber era sobre a habilidade de Su Yang. Ela já sabia disso, porque sua habilidade é muito especial. Qualquer pessoa que olhar para ela uma vez também ficará muito curiosa. Esse é um tipo de habilidade de transformação, uma habilidade ativa, que aumenta a força, a velocidade e a resistência. Graças a essa habilidade, ela pode sobreviver ao ataque do lobisomem. Uma semana depois, nada aconteceu. Todos os negócios estão indo muito bem. Se ele continuar assim, mais cedo ou mais tarde, adquirirá uma nova habilidade. Yansun estava animado para sair em busca de entretenimento, mas tinha que respeitar todas as etapas do processo. Desde que ele recebeu a carteira de identificação de jogador da Associação de Caçadores, Yansun sacou seu escudo recém-adquirido, que sincronizava com seus ataques de área ampla, tornando suas habilidades mais poderosas. Só agora, notou que essa masmorra não tem nada de especial. As pedras de mana não caem muito aqui. De repente, ele foi atingido por um ataque furtivo. Yansun conseguiu reagir e se esquivar para o lado, mas seu ombro ainda foi atingido. O presidente da guilda Sivo, desde aquele escândalo, ele foi demitido, e tem um rancor contra Yansun. Hoje é o dia em que ele vai embora no exterior para viver uma nova vida, mas antes disso ele tem que se vingar de Yansun. Primeiro ele correu para atacá-lo. Repentinamente a velocidade dele era tão rápida que o rosto de Yansun ficou pálido. Ele é muito mais forte. O prota será destruído se continuar assim. Isso faz com que Yansun arranque o coração do rei lobisomem para lutar com ele, reduzindo 10 de todos os atributos que se transformaram em lobisomens, e correu para atacar, que ainda conseguiu reagir a seu ritmo. Velocidade atual. O prota saltou para trás e disparou uma bola de fogo que Seion Vou cortou, aproveitando a oportunidade para desaparecer do local. Yansun continuou a atacar em um piscar de olhos. Ele desapareceu do local. Sua força era muito forte. Yansun não teve nenhuma chance de resistir. O Seion é um relâmpago, que permite que ele se mova em uma velocidade extremamente alta. Não importa quantas vezes Yansun se apresse para atacá-lo, ele ainda pode se esquivar, e o corpo dele já estava muito machucado. Seion Vou não queria destruí-lo tão rapidamente, mas queria atormentá-lo com a dor. Primeiro, pegou sua espada e começou a cortar o corpo de Yansun com ferimentos, que foram dolorosas o suficiente, mas não fatais. Yansun gritou de dor e implorou. Ele se questiona se deveria contar a ele sobre suas habilidades e implorar por sua vida. Ele descartou esse pensamento imediatamente. Esse cara era um homem que não tinha certeza de que pouparia sua vida. Depois de atingir seu objetivo, Yansun recusou-se a cooperar, então cortou sua cabeça e foi embora. Quando não notou, Yansun o havia destruído com um único golpe. Felizmente sua habilidade foi aprimorada ontem, desde que ele não fosse espancado até o fim. Ao mesmo tempo, ele ainda podia viver o nome seu vovo. Não sabia que essa era a razão pela qual ele partiu. Yansun também estava bastante surpreso
surpreso com isso. Ele era como um zumbi sem cabeça, e ainda capaz de se mover. Yun-sun pensou por um tempo, e então decidiu queimar o corpo de Seung-woo. Ele era um jogador de alto nível, que perdeu em suas mãos. A associação descobriu que Yun-sun queimou o corpo de Seung-woo, deixando apenas a armadura direita, que era ainda usado por ele, e armazenado no espaço. Nesse momento, apareceu de repente o livro de habilidades. Esse é o nome de seu vovô que caiu após ser destruído, o que surpreendeu Yun-sun um pouco, pois ele achava que isso só tinha sido deixado pelos monstros. Um dia depois, fórum de vendas, eles ficaram irritados com o preço da bateria que a Yun-sun colocou à venda. Se for boa, tudo bem, mas é já quebrado depois de apenas alguns dias. Mas ele também se atreveu a vendê-lo por um preço exorbitante, e não podia deixá-lo ir embora um mês depois. Yun-sun entrou na internet para comprar alguns livros de habilidades. Então até agora, ele só se atrevia a comprar livros de baixo custo, mas os livros de alto custo são muito caros, e agora ele não tem dinheiro para comprá-los. Por isso os abandonou. Por enquanto, Yun-sun pulou na cama e ligou a TV, comeu salgadinhos, e assistiu a um filme romântico. Filme em comemoração ao desastre que aconteceu há 20 anos. Yun-sun rolou na cama, sem saber o que comprar para aumentar sua força. Agora estava apenas tirando um cochilo quando, de repente, houve um violento tremor em uma masmorra, perto de sua casa que havia saído do controle, e os monstros saíram correndo de lá para atacar as pessoas na rua. Sem pensar muito, Yun-sun pulou para resgatar uma garota que eles estavam prestes a pegar, disparou uma onda de fogo contra a porta da casa. Mas eles eram muito numerosos e dispersos e ele não conseguiu salvar todo mundo, pois não sabia o que fazer. Um grupo de caçadores vieram em seu auxílio. Eles se encarregaram de proteger os civis, deixando o portão da masmorra para Yun-sun. Enquanto isso, o presidente da associação se tornou pálido ao enviar um anúncio de emergência para todas as pessoas em toda a região país. Não apenas um, mas muitos portais estão fora de controle. Shin-yona ligou para perguntar sobre a situação em que ele estava segurando e, felizmente, o nível deles era baixo, então isso poderia ser resolvido. Shin-yona perguntou a ele se pode ser o capitão temporário para lidar com a situação e, em seguida, enviou alguém para ajudar a área jovem do sul. Há também outro portão, onde há poucas pessoas. Sem muito tempo para pensar, o Yun-sun foi até a loja para comprar um novo conjunto de habilidades. Ele criou uma parede de fogo para deter os orques. Em seguida, usou o alto-falante para pedir a todos que se movessem de acordo com suas ordens. Para os outros caçadores, ele deixaria alguns para protegê-los, e os outros o seguiriam até a estação Yang, à direita. Agora, Yang está em uma batalha feroz. Os monstros são grandes e fortes, fazendo com que os jogadores quase exaustos. Neste momento, Yun-sun apareceu e construiu uma parede de fogo para protegê-los. A situação aqui era mais séria. Como essa área tem pouquíssimas masmorras, os caçadores não costumam vir para cá. Então há uma escassez de pessoas para controle de monstros aqui. Mas agora que o Yun-sun chegou, não precisa se preocupar. Ele estava prestes a ordenar que todos lutassem. Quando um monstro gigante saiu da masmorra, ele queria lidar com esse monstro o mais rápido possível. Yun-sun lançou um espírito flamejante e cortou sua cabeça. Não é tão forte quanto você pensa, mas é apenas um monstro normal. Há muitos outros como esse sendo lançados. O Yun-sun lançou uma tempestade de fogo contra eles, e eles foram capazes de resistir temperaturas muito altas. Então teve que lutar contra eles, em combate corpo a corpo. De repente uma lança passou voando, devido à distração. Yun-sun foi pego pelo monstro. Essa lança é disparada por um monstro, que é maior que os outros monstros. Talvez esse seja o chefe. Yun-sun puxou a lança para bloquear essas lanças de gelo. Ele tentou se aproximar. O chefe soprou uma rajada de ar frio, que fez com que Yun-sun não tivesse como se aproximar. Ele não poderia salvar mana nesse nível. O prota ativou a habilidade de relâmpago na qual ele estava prestando atenção até agora. Além dele, não havia um único Hunter forte o suficiente para lutar contra eles. Mesmo um monstro normal os faria lutar. Se não os detivesse, a situação seria desesperadora. Mas pelo menos esses monstros estavam mirando principalmente nele, e não em outras pessoas. Então seria mais fácil para ele virar. Yun-sun liberou inúmeros raios para paralisá-los. Moveu-se em alta velocidade para destruir todos os monstros que o cercavam. Uma hora depois, Yun-sun finalmente conseguiu lidar com todos os monstros normais, e os outros que estavam assistindo também ficaram surpresos com a habilidade de Yun-sun. Agora só falta um chefe. Yun-sun se apressou para cortar a cintura do monstro e, em seguida, acertá-lo diretamente no rosto. O chefe foi destruído instantaneamente. Sem ter tempo para tossir, ele deixou cair um livro de habilidades, que Yun-sun correu para pegar. Esse é um livro de habilidades raro, que permite que ele dispare uma rajada de ar frio, como o do chefe, mas consome muita mana. Depois, pensando um pouco, Yun-sun também decidiu
decidiu aprender essa habilidade, e estava prestes a descansar para recuperar sua mana, quando um tiro soou. Quando o exército vieram ajudar, a missão já foi concluída. 3 dias após o evento do grave declínio da economia coreana, as mercadorias não podem mais ser fornecidas regularmente, portanto, será muito mais difícil para Yun-sun se fortalecer por meio de negócios. Ele liderou uma equipe de caçadores para ajudar o outro. Ele era o primeiro a pular para derrotar os monstros que escapavam da masmorra. Os outros caçadores também reagiam e correu atrás dele. A situação aqui parecia ser melhor do que em outras áreas. De repente Yun-sun sentiu algo estranho. Os monstros saíram correndo da sua parede de fogo, sem qualquer hesitação, mas não miraram nele e fugiram. Nesse caso, a primeira vez que ele o encontrou, não entendeu o que estava acontecendo. É claro que Yun-sun não podia deixá-los vagar livremente por aí no mundo humano. Ele usou várias de suas habilidades para varrer os monstros com um único golpe e já havia destruído 15. Nesse momento, o novo chefe apareceu. Era grande demais para ser verdade. Este é o monstro mais forte. Yun-sun já encontrou o chefe azul Drake. Seu nível deve ser de pelo menos 400. E rugiu por 1 hora, deixando Yun-sun pálido. Enquanto isso, Shin Yona ainda estava distribuindo caçadores em cada área para proteger as pessoas, e os militares também enviados para ajudá-los com esse número, para que pudessem se defender de monstros comuns. Mas se aparecessem monstros mais avançados, haveria muito poucas pessoas para derrotá-los. As sirenes tocaram como uma situação de emergência. Os subordinados correram para anunciar que um portal espacial acabou de ser aberto na estação de Seul. Os caçadores estão constantemente enviando pedidos de ajuda para lá. Atualmente somente a guilda fica perto dessa área, mas outra situação de emergência apareceu em Busan, e a situação não era nada boa. Shin Yona ordenou que todos se retirassem temporariamente. Ele não sabe quando a equipe de resgate chegará. Neste momento um aviso foi enviado, pedindo que todos se retirassem, mas Yun-sun viu que, nessa situação, era impossível querer se retirar. Drake continuou perseguindo, e Yun-sun se escondeu em um prédio, mas ela ainda poderia detectá-lo. Sentindo que não pode escapar, o protagonista só pode lutar contra ela. Ele dispara uma tempestade de fogo bem na cara de Drake, outra tempestade de fogo, e rapidamente corre atrás dela. Com tanto golpe, a Drake azul ainda não fez nada. Atacou Yun-sun, e ele apressadamente ergueu uma parede de gelo. No entanto, não foi suficiente para deter o ataque do dragão. Nesse ponto, o protagonista começou a achar estranho que, por mais que tentasse, o Drake ainda era capaz de encontrá-lo. Yun-sun brincou com ele. O tempo todo ele ativou o modo relâmpago e correu para cortar o pescoço do dragão. Apesar de ter colocado toda a sua força, a escama desse dragão é muito dura, e ele continua batendo nele assim, sem sucesso. Ao encontrar seu ponto fraco, Yun-sun continua a correr, desta vez para cortar seu estômago, mas nada demais. Drake contra-atacou Yun-sun com seu corpo enorme e a velocidade diferente. O prota pulou para o céu procurando um ponto fraco. Ele estava assustado. Quando viu o Drake coletando toda a eletricidade que emanava de seu corpo, ele o atingiu de volta, com um golpe repentino. Yun-sun não teve tempo de reagir e ficou imóvel. Foi mordido por ele, deitado em sua boca. Yun-sun ainda não cedeu para cima. Ele estava lentamente se afastando, e Yun-sun tentou enfiar a faca de vampiro nele, para encontrar apoio. De repente, ele sentiu que seu corpo estava se recuperando muito rapidamente. Shin Yona não veio para essa área. Até a noite estava tão desolado que seu rosto ficou pálido. O Drake estava deitado ali, imóvel. Ninguém sabia o que estava errado com ele agora mesmo. Ele estava rugindo por um tempo, e depois caiu destruído. No avião Shin Yona sempre dizia, si mesma, que Yun-sun não poderia partir tão facilmente. Antes de vir para cá, a associação realizou uma reunião de emergência para anunciar que o protagonista provavelmente tinha ido de base. Planejava acusar Yun-sun de ser estúpido, para que eles não tivessem que se preocupar sobre a compensação, o que deixou Shin muito irritada só de pensar. Nisso novo anúncio veio. O Drake foi derrotado, e um caçador, depois de ser engolido pelo Drake, atacou seu interior. Essa pessoa é ninguém menos que Yun-sun. Depois de sair do dragão, pegou emprestado o telefone de todos para ligar para sua família e informar sua mãe que ele ainda estava vivo, mas que havia alguns problemas. Então, seu nome estava na lista dos que tinham ido de caixa. Ele ligou para deixar toda a família menos preocupada, e sua mãe começou a chorar. Ela contou a Yun-sun que alguém da guilda foi até a casa naquele momento. Shin Yona se sentiu extremamente culpado, pois não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar. Se ajoelhou para pedir desculpas à sua família na indenização, mas agora Yun-sun está seguro o suficiente. E depois de desligar o telefone, Yan-sun foi até um canto para verificar sua faca de vampiro. E havia 3 coisas que ele conseguiu. Primeiro, sua espada subiu de nível, depois de absorver o ketchup do dragão. Segundo, ele aprendeu a habilidade de sopro. E finalmente,
A conquista obtida após derrotar com sucesso Drake, Shin'Yona correu repentinamente para abraçá-lo, e não conseguiu sair do corpo do dragão da maneira usual, mas através de seu trato digestivo, de modo que suas roupas também foram devoradas pelo ácido. Uma equipe de caçadores veio cumprimentar Shin. Entre eles havia uma garota que olhou para Yunsun e disse que ele era o tipo dela, o que deixou Shin'Yona extremamente irritada e os afugentou, e Yunsun acabou de sair do perigo. Agora ele precisa ir para o hospital. O motivo pelo qual esse grupo de caçadores veio até aqui foi porque estavam curiosos para saber como ele estava. Yunsun derrotou o dragão, mas agora não era o momento certo para explicar. Shin'Yona agarrou a mão de Yunsun e o afastou, olhando para a maneira como ela o protegia dessa forma. Ele não deve ser uma pessoa comum, fazendo com que todos curiosos para ver o quão forte Yunsun é no final. Eventos incontroláveis de masmorra aconteceram, fazendo com que a Coreia caísse em uma crise grave. Todas as empresas tiveram que fechar para se defender dos monstros, de modo que não havia fábrica para fornecer mais baterias a Yunsun. Seu negócio também estagnou. Desde então faz 15 dias que não há baterias pós-venda, deixando o fórum de compradores muito irritado. Depois que as coisas se estabilizaram um pouco mais de tempo, Yunsun retornou aos negócios. Dessa vez, não havia um suprimento estável, então ele decidiu aumentar o preço do produto. Já estava esgotado assim que foi postado, o que surpreendeu Yunsun, porque ele tinha já aumentado muito o preço, e mesmo assim eles compraram tudo. Então tentou aumentar mais o preço. Alguns dias depois, Yunsun teve que voltar à fábrica para pegar as mercadorias, mas elas não estavam disponíveis. O Prota está um pouco irritado com isso. De repente, um pensamento surgiu na cabeça de Yunsun, incitando a abrir eletrônico para a própria loja.